Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Marco Polo fecha a parceria com o Mercado Livre para a venda de peças de ônibus online. A Iveco Bus fornecerá 150 ônibus urbanos elétricos E-Way para a empresa italiana. Vendas de ônibus elétricos a bateria podem chegar a 18 mil em 2030. Volvo inicia a produção de caminhões e ônibus no Brasil com tecnologia Euro 6. Depois de várias tentativas, TCU agenda a votação de processo de novas linhas em ônibus interestaduais para 15 de fevereiro. A cidade de Sorocaba, em São Paulo, testa ônibus elétrico articulado por 30 dias. A empresa Transwolf de São Paulo realiza treinamento com inversão de papéis entre motoristas de coletivos e ciclistas. BID recebe encomenda de operadora sueca para entrega de 52 ônibus elétricos. A cidade de Cascavel, no Paraná, suspende licitação do transporte coletivo. A empresa Transdata vence licitação da bilhetagem em Foz do Iguaçu. Greve dos motoristas de ônibus de Apucarana completa 5 dias hoje, dia 14 de fevereiro. Expresso Adamantina é multada 13 vezes pela ASTEP entre os meses de julho de 2022 e fevereiro de 2023. E ainda, você confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. Alinhado à sua estratégia de estar cada vez mais próxima dos clientes e atender com rapidez e eficiência seus desejos e necessidades, a Marco Polo firmou parceria com o Mercado Livre para a venda de componentes de carrocerias de ônibus na maior plataforma brasileira de e-commerce. O novo canal de venda colocará à disposição dos clientes peças e componentes do portfólio de carrocerias da marca através da loja oficial Marco Polo Parts. Segundo Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais de mercado interno e marketing da Marco Polo, o objetivo é proporcionar uma experiência ainda melhor para os clientes, para que encontrem com rapidez e facilidade as peças de ônibus da marca em uma plataforma que todos conhecem e confiam. O objetivo é ampliar a gama de ferramentas digitais disponíveis aos nossos clientes, levando em conta as novas tendências de consumo e promovendo uma nova experiência de compra para os produtos da marca. A parceria com o Mercado Livre permitirá oferecer ainda mais eficiência com garantia de entrega em muitos casos até no mesmo dia, destaca o executivo. Na Marco Polo Parts, é possível encontrar os mais diversos componentes de carroceria Marco Polo, mesmo dos de modelo mais antigos até os mais recentes, como itens de acabamento, manutenção e de iluminação, como lanternas e sinaleiras e até pneumáticos. Segundo Portolan, a ideia é ampliar gradualmente a oferta de produtos. Inicialmente, o fornecimento será somente para o mercado brasileiro, mas estamos trabalhando para ampliar o atendimento para toda a América Latina, visto que o Mercado Livre tem forte atuação em todo o continente. Ao longo dos próximos 3 anos, o Iveco Bus será responsável pelo fornecimento de 150 ônibus urbanos elétricos E-Way de 12 metros de comprimento para a Bus Itália. Além de se concretizar com a maior negociação do modelo na Itália até o momento, o acordo fechado também confirma a posição da marca na vanguarda das soluções de mobilidade totalmente elétricas. As primeiras 18 unidades serão entregues em julho nas cidades de Pádua e Rovigo. Para nós, é uma honra fechar essa negociação que confirma nossa liderança sólida na tecnologia elétrica. E estamos orgulhosos de apoiar a Bus Itália no desenvolvimento de ônibus de emissão zero para tornar o transporte público na Itália ainda mais sustentável, diz Stephanie Pisani, chefe de vendas e produtos da Iveco Bus. O E-Way oferece como diferenciais ar-condicionado, tomadas USB, áreas adaptadas para pessoas com cadeiras de rodas, além de um sistema de câmera traseira. 2 layouts diferentes proporcionam uma grande capacidade de passageiros, sem comprometer a distância percorrida, com um único carregamento das baterias, 28 passageiros para o transporte urbano e 32 passageiros para o transporte suburbano. Fazer parte do desenvolvimento sustentável do transporte representa o comprometimento e o objetivo da Bus Itália.
A renovação de nossas frotas com ônibus elétricos nos ajuda a atingir nossas metas, afirma Stefano Borona, CEO e diretor-geral da Bus Italia. Pertencente ao FS Italian Group, a Bus Italia é uma empresa líder no transporte rodoviário de passageiros, contando com 5.000 funcionários e 2,7 mil ônibus. Em 2021, os veículos da Bus Italia rodaram cerca de 152 milhões de quilômetros. As vendas de ônibus elétricos a bateria podem chegar a 630 unidades em 2025 e em 2030 a 18.350, caso a eletrificação se consolide no transporte público do Brasil. As projeções constam no segundo Anuário Brasileiro de Mobilidade Elétrica, elaborado pela Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, a PNME. O total descrito acima são as estimativas para o cenário agressivo, considerado pelo documento como o mais otimista. Nesse contexto, as vendas dos ônibus elétricos a bateria podem crescer 137% por ano até 2025, levando a uma frota acumulada de 1.052 unidades, uma alta de 4,1% no total licenciado. Para 2030, o número de unidades vendidas representaria um futuro em que 89% dos ônibus licenciados seriam elétricos a bateria, uma frota projetada em 37.150 unidades, uma participação de 11,4% na frota nacional. O anuário traz também uma projeção de crescimento moderado com 90 unidades licenciadas em 2025, o que corresponde a 0,6% dos ônibus no país, com uma frota estimada de 218. Para o fim da década, as vendas projetadas são de 660 unidades, 3,2% do total licenciado, uma frota de 1.940 ônibus elétricos a bateria. Esses números só serão alcançados se houver um crescimento anual de 50% entre 2025 e 2030. A projeção bastante otimista pode estar relacionada à maior confiança de que os municípios brasileiros vão investir na adoção da frota elétrica nos próximos anos. O anuário destaca que o setor de ônibus elétricos a bateria possui, no entanto, características que o distinguem dos demais segmentos de mobilidade elétrica. Atualmente, o país ainda está bem distante das projeções. Os ônibus elétricos representam apenas 1,85% de todos os coletivos usados no transporte público do país. São apenas 351 ônibus elétricos, sendo 312 trolleybus, 46 convencionais a bateria, 2 do tipo MID e somente um articulado a bateria, segundo a plataforma eBus Radar. A mobilização em torno de uma agenda de descarbonização por parte dos governos municipais é apontada pelos analistas, que elaboram o anuário como o caminho para acelerar a expansão do setor. Iniciativas desse porte tendem a crescer caso sigam os movimentos recentes, elevando as projeções de crescimento do setor. Já estão em plena produção na fábrica de Curitiba, no Paraná, os novos caminhões e ônibus Volvo com tecnologia de emissões Euro 6. Além de atender à norma de emissões em vigor no Brasil desde janeiro, os novos veículos trazem muitos aprimoramentos em tecnologia, desempenho e segurança, com destaque também para a economia de combustível. A introdução dos novos modelos Euro 6 no mercado brasileiro é mais um passo da Volvo na descarbonização dos transportes comerciais. A meta global da marca é reduzir as emissões de CO2 de seus caminhões em 50% até 2030 e em 100% até 2040. Caminhão mais vendido do Brasil nos últimos anos, o Volvo FH 2023 chega com mais desempenho, maior economia de combustível e menos emissões. Juntas, as inovações da nova geração Euro 6 resultaram num consumo de diesel até 8% menor, com potência de 380, 420, 460, 500 e 540 cavalos. O novo motor D13K foi projetado com uma especificação mais evoluída e um sistema de combustão mais eficiente. Para reforçar sua vanguarda na área de segurança, a Volvo ampliou ainda mais a lista de dispositivos de série do modelo, em linha com a visão zero acidentes da marca. Os novos Volvos VM são os mais completos e avançados desde que essa linha foi lançada. Seu moderno motor 8 litros agora é fabricado própria da Volvo e traz potências maiores de 290 cavalos e 360 cavalos. Outra inovação é o e-Shift da 7ª geração, também presente no FH.
Com uma inteligência maior, a caixa de câmbio teve aprimoramentos que possibilitaram trocas de marcha mais rápidas, precisas e suaves, repercutindo em maior desempenho, melhor dirigibilidade e conforto para o motorista. Essas modernizações proporcionaram um consumo de combustível até 10% menor no Volvo VM, dependendo da aplicação. Também já está em produção o mais potente e mais avançado chassi rodoviário pesado do mercado, o Volvo B510R. As inovações e novas tecnologias do veículo fazem com que o consumo de combustível da versão Euro 6 seja até 9% menor do que o da plataforma anterior. Com diversos avanços e aprimoramentos, o novo chassi está ainda mais conectado e seguro do que seus antecessores. O motor e a caixa de câmbio são os mesmos que equipam o caminhão Volvo FH. E está na pauta o TCU, Tribunal de Contas da União, da próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, a votação da revogação de liminar do órgão que pode acabar de vez com uma novela que já se arrasta há quase 2 anos, a liberação de novas linhas de ônibus interestaduais. A revogação da medida cautelar que impede a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, de liberar novas rotas foi incluída na pauta da Corte nos dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro deste ano, mas foi retirada da pauta nas duas datas poucos minutos antes do início da sessão. A expectativa do mercado é que desta vez a matéria deve ser apreciada pelo plenário. A revogação da cautelar estava paralisada há mais de 4 meses, após o ministro Vital do Rego solicitar vistas do processo em sessão realizadas no início de outubro. O pedido valia por 60 dias, o que postergou a decisão. O processo 033.359/2020-2022 trata de denúncia com pedido de medida cautelar fundada em indícios de irregularidades ocorridas na agência e tem como relator o ministro Antônio Anastasia. Anastasia assumiu a vaga de Raimundo Carreiro, o que concedeu a medida responsável pela suspensão de todas as autorizações de novos mercados para o transporte interestadual e internacional de passageiros, emitidas com base na deliberação 955/2019 em determinação proferida no início de 2021. O relatório dos técnicos do TCU rebateu a maioria das denúncias que sustentaram a decisão do ministro Carreiro. A proposta da área técnica do tribunal é que, enquanto a ANTT não aprovar novo marco regulatório, se abstenha de negar autorizações de linhas de ônibus com base em normas consideradas anticoncorrenciais. O transporte terrestre regular de passageiros é atualmente regulamentado pela Resolução ANTT número 4.770, publicada em 2015. Com a mudança significativa do cenário legal, o que implica em alterações da resolução somada à cautelar do TCU, a ANTT decidiu promover nova proposta de regulamentação para revisar o marco regulatório do transporte de linhas interestaduais. Em fase de consolidação, a nova proposta de regulamentação da ANTT poderá ser acelerada caso a liminar fosse derrubada pelo plenário do TCU nesta quarta-feira. Ao impedir que novas empresas de ônibus lançassem novas rotas capazes, a crítica é que a decisão do TCU impediu que as viagens pelo transporte interestadual diminuíssem seus custos, além de ofertar linhas inéditas para ligar cidades que não têm ainda o atendimento pelo Serviço Regular de Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros, o TRIP. Desde a decisão do ministro Carreiro, em março de 2021, as empresas do transporte regular só conseguem oferecer ônibus interestaduais para rotas onde tem autorização para operar. Pelos dados da ANTT, atualmente a agência tem na gaveta mais de 1.000 pedidos de autorização aguardando análise. A Consor, operadora dos transportes de Sorocaba, no interior de São Paulo, testa a partir da próxima semana um ônibus elétrico Marco Polo com chassi e eletrônica BID de 22 metros e capacidade para 170 passageiros. Previstos para durarem cerca de 30 dias, os testes começam pela linha T31 Éden-Cajuru, cumprindo um itinerário que atende as localidades e logradouros como Três Marias, Dalmatas, Cajuru do Sul, Jardim Ametista, Jardim Newton Torres, Jardim dos Reis, Campos do Conde, Éden, Mini Terminal do Éden, Avenida Independência, Paço Municipal, FATEC, Avenida São Paulo, Praça do Canhão e Terminal São Paulo.
A apresentação do veículo ocorreu nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Segundo a prefeitura, o ônibus tem capacidade para transportar 170 passageiros. É o mesmo modelo comprado pela prefeitura de São José dos Campos, também no interior paulista, para o projeto Linha Verde de corredores de ônibus, autonomia de 250 km, e em relação a um ônibus movido a diesel de porte semelhante, deixa de emitir por ano o equivalente a 184 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. O ônibus é mais silencioso e é equipado com 4 motores elétricos, piso rebaixado em madeira, ar-condicionado, tomadas USB para carregamento de eletrônicos, entre outros itens. No lugar dos retrovisores, há câmeras do tipo infravermelho, que permitem gerar imagens de qualidade, inclusive à noite, disponíveis em monitores ao motorista. A prefeitura diz que outra linha em que o ônibus elétrico será testado na sequência será a 317 Interbairro 7, que abrange Terminal São Bento, Alameda do Horto, Jardim São Guilherme, Jardim Santa Cecília, Área de Transferência Itavuvu, Shopping Cidade, Parque das Laranjeiras, Jardim Santo André, Ibiti do Passo, Jardim Dois Corações, Paço Municipal, Unip e Unesp, Avenida 3 de Março. A administração diz que as 3 operadoras do transporte público de Sorocaba, que são City, Consor e BRT, em 2021 iniciaram um processo de renovações de frotas e desde então continuam adquirindo novos ônibus para atender ao crescimento da demanda de passageiros e da cidade, além de proporcionar sempre mais conforto, segurança e eficiência. Tanto é que a adoção dos ônibus elétricos faz parte desse programa. Também estamos prevendo, até abril deste ano, iniciar a operação de 40 ônibus 0 km, do tipo convencional pela Consor e City Transportes. Esta última vai disponibilizar, além dos veículos convencionais, mais 10 elétricos, que terão a partir de 2,5 metros de comprimento, diz a nota o diretor-presidente da Urbis Trânsito e Transporte, gerenciadora pública da cidade, Sérgio Barreto. A prefeitura diz que Sorocaba opera 100% da frota de 371 ônibus do transporte coletivo em 119 linhas. A frota atual tem capacidade de transporte para até 660.671 passageiros por dia útil, acima da demanda mais de 4 vezes, que é de 180 mil passageiros em dia útil em média. Em 2020, eram 109 linhas e 300 ônibus. Por mês, são cerca de 4 milhões de passageiros transportados, rodando um total de 2,1 milhões de quilômetros. Buscando bom convívio no trânsito. A Transwolf, uma das empresas do transporte coletivo da cidade de São Paulo, realizou um treinamento com seus funcionários onde os papéis foram invertidos, com motoristas de coletivos vivenciando a percepção dos ciclistas quando um ônibus passa ao lado. Felipe Lins de Lima, que é ciclista de ônibus, diz que o treinamento é muito importante para conscientizar tanto os motoristas quanto os ciclistas sobre dividir as vias. O ciclista deve ter a percepção da dificuldade que o motorista tem ao fazer a ultrapassagem e, ao mesmo tempo, o motorista manter a distância de 1,5 metro do ciclista. Então, tenho que me conscientizar quando estiver no volante do ônibus e manter a distância correta do ciclista, e também, quando estiver na bike, saber usar a via de forma correta quando estiver em deslocamento ao trabalho. O instrutor da Transwolf, Arlindo Resta Júnior, lembra que a ação da Transwolf, promovida pela SP Trans, que gerencia o transporte coletivo na capital, também ajuda na preservação de vidas no trânsito. A finalidade deste treinamento, além de promover o bom relacionamento entre motorista e ciclista, é preservar a vida. Vamos intensificar esse treinamento, finaliza. A BID acaba de comunicar que recebeu um pedido de 52 ônibus elétricos da Transdev AB, operadora sueca. A encomenda para 52 veículos é o maior pedido que a Transdev fez à BID para ônibus elétricos desde 2015, ano em que a marca foi introduzida em sua frota. Este novo pedido contempla 8 unidades de ônibus BID de piso baixo de 12 metros e 44 unidades de ônibus veículos BID de entrada baixa de 15 metros. Os ônibus de entrada baixa diminuem bastante o risco de acidentes, e isso porque o motor está localizado na parte traseira do veículo. Todos os modelos serão entregues na província de Gästrikland,
na costa leste da Suécia. Em comunicado à imprensa especializada, a BID afirma que atualmente tem mais de 700 ônibus elétricos em serviço encomendados na região nórdica e mais de 3.000 na Europa. Dados atualizados no mercado de ônibus elétricos em 2022 na Europa apontam a BID com 322 veículos com participação de mercado de 7,8%. Os ônibus elétricos de 15 metros que serão fornecidos à Transdev, maior parte do pedido tem como benefício a tecnologia atualizada da bateria de fosfato de ferro BID para maior segurança, alcance e confiabilidade. Estes ônibus têm autonomia de 450 km. De acordo com a fabricante, é fundamental para o desempenho geral exclusivo controlar 6 em 1 da BID, que integra todo o ecossistema do ônibus para maior confiabilidade e maior eficiência operacional. Os sistemas inteligentes são fundamentais para otimizar o alcance, a segurança e o conforto e incluem o sistema de gerenciamento térmico de bateria altamente eficiente da BID, permitindo que os ônibus operem de forma confiável e em condições climáticas extremas, diz a nota da BID. O gerente-geral da Transdev em Gästrikland, Hälsingland, Fredrik Beckhuus, conta que estes 52 elétricos irão ocupar a maior parte da frota regional, hoje com 66 veículos. O fato de que 52 dos 66 ônibus regionais serão movidos à eletricidade e terá um impacto significativo nas emissões e nos níveis de ruído. Sabemos que, por experiência, que isso terá um efeito positivo sobre os passageiros, motoristas e aqueles que vivem e se deslocam na comunidade. Para a Transdev, a sustentabilidade é uma questão importante e estamos confiantes de que a BID, como fornecedora, atende aos nossos requisitos em toda a sua cadeia de produção, disse o executivo. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Funcionários e clientes de um posto de combustíveis na entrada do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, passaram por um susto na noite desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Um ônibus urbano aparentemente desgovernado invadiu o abastecimento e só parou depois de destruir a fachada de uma loja de conveniência e bombas de abastecimento no mesmo posto. Apesar do susto e do estrago, ninguém ficou ferido. Pelas imagens do circuito de segurança do posto, é possível verificar que o ônibus, já com o pisca-alerta ligado, passa por um cruzamento, entra na contramão e desvia para o posto. O motorista tenta reduzir ao máximo os danos e evitar colisões mais graves, tendo tempo ainda de desviar de um carro que estava abastecendo. O acidente ocorreu logo depois das 7 horas da noite. De acordo com a Aviação Ideal, empresa integrante do consórcio Internorte, proprietária do ônibus prefixo B28510 e que presta serviço em linhas municipais, o motorista desviou de uma viatura policial. A Aviação Ideal informa que o motorista acessou o posto de combustível para evitar a colisão com uma viatura policial que vinha na contramão. De qualquer forma, a perícia técnica irá apontar a dinâmica da ocorrência. O ônibus estava sem passageiros, em direção à garagem. Uma perseguição nada comum em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, assustou motoristas, motociclistas e pedestres nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Um homem furtou de dentro do terminal da cidade de um ônibus da aviação Pirajussara, integrante do consórcio Intervias, e saiu em alta velocidade, sendo inclusive perseguido por motoqueiros. O veículo opera no sistema metropolitano de linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. O homem chegou a pegar a rodovia Regis Bittencourt, onde até mesmo fez zigue-zague colocando pessoas e veículos em risco. As primeiras informações da Polícia Militar dão conta que o coletivo foi furtado na rua Isabel Soria Nanardes, no Jardim Saint-Maurice, ainda em Taboão da Serra. O homem atingiu ao menos 3 carros e casas. O suspeito desceu do coletivo e saiu correndo. Apesar das imagens impressionantes, ninguém se feriu gravemente, segundo a polícia. PMs cercaram o local para a realização da prisão. A motivação está sendo investigada. Um motorista de ônibus da empresa A2 Transportes foi flagrado não acionando o elevador para um passageiro em cadeira de rodas e o pior, quando o usuário foi tirar satisfação, caiu e o condutor saiu com o ônibus sem prestar nenhum tipo de socorro. O passageiro foi amparado por pessoas que estavam na rua.
O caso aconteceu neste domingo, dia 12 de fevereiro, próximo ao número 3300 na Avenida CUPC, na zona sul da cidade de São Paulo. A A2 Transportes, originária da antiga cooperativa de transportes Cooper Líder, é a mesma empresa cujo motorista saiu do ponto enquanto uma mulher ainda descia. O caso ocorreu também na Avenida CUPC, no dia 17 de janeiro de 2023. A mulher caiu na avenida, se machucou e o motorista foi embora sem prestar socorro. Um motorista de ônibus da empresa A2 Transporte foi flagrado não acionando o elevador para um passageiro em cadeira de rodas e o pior, quando o usuário foi tirar satisfação, caiu e o condutor saiu com o ônibus sem prestar nenhum tipo de socorro. O passageiro foi amparado por pessoas que estavam na rua. O caso aconteceu neste domingo, dia 12 de fevereiro de 2023, próximo ao número 3300 na Avenida CUPC, na zona sul da cidade de São Paulo. A A2 Transportes, originária da antiga cooperativa de transportes Cooper Líder, é a mesma empresa cujo motorista saiu do ponto enquanto uma mulher ainda descia. O caso ocorreu também na Avenida CUPC no dia 17 de janeiro de 2023. A mulher caiu na avenida, se machucou e o motorista foi embora sem prestar nenhum tipo de socorro. Um ônibus da Aviação São Pedro, prefixo 0312048, que opera linhas municipais em Manaus, teve o eixo traseiro arrancado durante uma viagem. O coletivo trafegava nesta sexta-feira, na altura do conjunto Rio Maracanã, quando todo o eixo traseiro se desprendeu da carroceria. Vale lembrar que o coletivo, modelo Caiopast VIP 3, é utilizado por inúmeras empresas de ônibus em todo o Brasil e que, de fato, como esse não vem ocorrendo. Os moradores de Manaus utilizaram as redes sociais e também os grupos de mensagem por aplicativo para criticar a Prefeitura de Manaus sob a gestão do prefeito David Almeida. A Prefeitura de Manaus, assim como a Aviação São Pedro e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ainda não se manifestaram sobre o incidente. Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da empresa Transbatoco deixou ao menos 2 mortos e diversos feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu na madrugada deste sábado, na altura do quilômetro 98 da BR-040, no município de João Pinheiro. O coletivo seguia transportando 19 passageiros e trafegava pela rodovia no sentido Brasília quando houve a colisão frontal. Entre os mortos estão Cleiton Laércio Souza, de 42 anos, agente administrativo da Polícia Federal. A outra vítima tem 30 anos de idade, mas não teve seu nome revelado. A concessionária Via 040, que administra o trecho, também atendeu a ocorrência e informa que, além das 2 vítimas fatais, uma mulher de 24 anos ficou gravemente ferida com um traumatismo craniano e precisou ser transferida imediatamente para Paracatu. Outras 8 pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe da Via 040, mas apresentavam ferimentos leves. Um ônibus urbano da empresa Rápido Araguaia, que faz a linha 651 Circular Sul, perdeu o freio e acabou invadindo o comércio por volta das 5 horas e 30 minutos da tarde desta última sexta-feira em Aparecida de Goiânia. A Polícia Militar do Estado de Goiás informou que o coletivo perdeu o freio quando seguia viagem pela Avenida Pedro Luiz Ribeiro, no bairro Conjunto Bela Morada, e que parou ao colidir contra o muro de uma marmoraria, quando agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência. Uma gestante que estava no coletivo apresentou dores na barriga e demais escoriações. O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que ao menos 2 pessoas ficaram feridas no acidente com o ônibus. Além da passageira grávida, uma idosa também se feriu. Ambas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região. A Aviação Rápido Araguaia informou por meio de nota que o motorista acionou o SAMU para prestar atendimento aos passageiros que sofreram escoriações. Um micro-ônibus da Polícia Militar de Amazonas foi incendiado por volta das 8 horas da manhã desta última sexta-feira em um possível atentado na rua Teresópolis, nas proximidades da divisa com o bairro da União. Através das redes sociais e também de grupos de mensagem por aplicativo, a ação criminosa seria uma retaliação pela ação de repressão ao tráfico de entorpecentes na região. Agentes do Corpo de Bombeiros de Manaus foram acionados para conter as chamas. Apesar do susto, não houve feridos, gerando apenas danos materiais. Um homem que não teve sua identidade revelada e que é ex-presidiário foi preso na madrugada deste sábado por agentes do Comando de Policiamento Militar Especializado. De acordo com a Polícia Militar do Estado de Sergipe,
O homem foi preso em flagrante por quebrar o para-brisa de um ônibus do transporte coletivo e ameaçar passageiros com uma pedra. A prisão ocorreu quando os militares realizaram o patrulhamento na região e foram acionados pelo condutor do coletivo que seguia parado em um semáforo após o vândalo tentar entrar no ônibus. Ao perceber que o homem poderia querer assaltar os passageiros, o condutor não abriu a porta para que o vândalo pudesse embarcar. Com raiva da atitude do motorista, o homem quebrou o para-brisa do veículo e ainda passou a ameaçar os passageiros. Ainda segundo os policiais, o homem responde a 6 processos criminais por furtos, roubos e tentativa de homicídio. O vândalo foi encaminhado à delegacia platonista para as providências legais. Um ônibus da aviação pavunense que opera linhas municipais no Rio de Janeiro foi visto na tarde deste domingo, trafegando pelo bairro de Cascadura, na zona norte da cidade, com inúmeros torcedores do teto do coletivo. A denúncia foi feita pelo perfil Rio de Nogueira, em uma das redes sociais, e chama a atenção pela falta de fiscalização da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e também da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. As 2 saídas de emergência localizadas no teto do ônibus foram abertas e diversos homens realizam a viagem correndo o risco de um possível acidente, gerando com isso ato de vandalismo. Um ônibus rodoviário da aviação Novo Horizonte pegou fogo por volta das 5 horas da tarde deste domingo na rodoviária de Cocos, no interior da Bahia. O coletivo, que estava parado em uma das plataformas, iria dar embarque com destino a Goiânia, quando o fogo rapidamente se espalhou pelo coletivo. Ainda não há informações sobre feridos. O ônibus, equipado com chassi da Mercedes, vem pegando fogo, como já noticiamos ao longo dos últimos meses, e segue chamando a atenção. A empresa deve disponibilizar outro coletivo para que seus clientes possam realizar a viagem em segurança. As causas do incêndio devem ser investigadas em breve. Um acidente envolvendo 2 ônibus urbanos que fazem o transporte de trabalhadores rurais deixou ao menos 3 feridos no último sábado em São Manuel, no interior de São Paulo. De acordo com a concessionária Arteris Via Paulista, que administra a rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado, a SP-255, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 191 por volta de meio-dia. Ao todo, 55 pessoas estavam sendo transportadas em ambos os coletivos no momento da colisão. Os feridos foram atendidos no local por equipes da concessionária e encaminhados para hospitais da região. Um grave acidente envolvendo um ônibus rodoviário e um caminhão na madrugada desta segunda-feira deixou o motorista do coletivo morto no município de Jaguaruna, no interior de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, o acidente ocorreu por volta de 2 horas da madrugada na BR-101, quando o condutor do ônibus não resistiu aos ferimentos. O coletivo seguia com 42 passageiros e tinha como destino final o município de Itapema. Uma idosa de 70 anos apresentou ferimentos graves e precisou ser encaminhada para o Hospital de Caridade de Jaguaruna. Ainda segundo o agente dos bombeiros, o motorista do caminhão de 43 anos não se feriu. Os demais passageiros também não se feriram e ficaram aos cuidados da CCR Via Costeira, empresa concessionária que administra o trecho sul da BR-101. A Prefeitura de Cascavel, no Paraná, decidiu suspender a licitação do transporte coletivo, marcada para acontecer no próximo dia 15 de fevereiro. A decisão foi divulgada nesta última sexta-feira, dia 10 de fevereiro, pela Transitar, autarquia que gerencia o transporte na cidade. O motivo seria exiguidade de tempo entre o lançamento do edital, feito em 10 de janeiro deste ano, e a realização do certame, prevista para 15 de fevereiro, pouco mais de um mês de prazo. Esta situação provocou impugnações de uma das empresas participantes da concorrência. Após anunciar em redes sociais no final de 2022 que iria lançar a licitação do transporte coletivo do município, o prefeito de Cascavel, no Paraná, Leonardo Paranhos, publicou o certame na edição de 10 de janeiro de 2023 no Diário Oficial da União. Durante participação na rede social, Paranhos explicou que a concorrência seria realizada diante do fim do atual contrato de concessão que durou 20 anos. A sessão pública de abertura das propostas ficou marcada então para 15 de fevereiro próximo, às 9 horas da manhã. O critério de julgamento será o de menor valor da tarifa de remuneração por lote. O prazo é de 15 anos. O valor máximo da licitação está estimado em 215 milhões de reais. O edital de licitação e demais informações relativas ao certame estarão disponíveis para acesso por qualquer interessado no portal do cidadão do município de Cascavel, cascavel.atende.net.
Paranhos disse ainda que nas redes sociais que Cascavel chegou a ter 70 mil passageiros por dia, o que foi em muito prejudicado com a pandemia. Segundo ele, o sistema de transporte tem agora cerca de 20 mil usuários diariamente. O novo sistema de concessão foi aprovado pela Câmara de Vereadores no final de 2021 e define que a Prefeitura vai subsidiar parte da passagem. A Transdata, que já vem atuando na operação e fornecimento do sistema de bilhetagem no transporte coletivo de Foz do Iguaçu, no Paraná, venceu o pregão eletrônico para a escolha da nova empresa responsável pelo sistema. O certame foi realizado nesta sexta-feira e, segundo a Prefeitura, garantirá que o sistema seja um dos mais modernos do Brasil. Conforme a nota da Prefeitura, o novo modelo entregará em vigor a partir de 14 de março, mesmo dia em que o novo contrato do transporte coletivo passará a vigorar. Desde 19 de agosto de 2022, os passageiros do transporte coletivo de Foz do Iguaçu ganharam uma nova funcionalidade na compra de créditos para o cartão cidadão. A partir daquele dia, eles passaram a recarregar o bilhete eletrônico do transporte pelo celular. A Prefeitura garante que a partir de 14 de março a Transdata irá utilizar o mais atualizado sistema do mercado, que permitirá o pagamento via Pix e terá reconhecimento facial. O secretário extraordinário do Transporte Coletivo Urbano, Fernando Maraninche, celebrou o certame realizado. Conseguimos propostas muito positivas de empresas que já atuam em grandes centros. Será um modelo ágil, benefício para quem utiliza e integra o planejamento de transformar o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, aumentando o número de usuários e proporcionando qualidade, disse o secretário. A receita da venda de créditos de passagem será integralmente no município e cumprirá as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE-PR. Passageiros que utilizam ônibus em Apucarana ainda têm dificuldade para circular pela cidade na manhã desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Os trabalhadores do transporte público entram hoje no quarto dia de greve. A proposta de reajuste salarial em 6,9% e aumento de 42% no Vale Alimentação foi recusada pela categoria. A paralisação teve início na sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Cerca de 15 mil passageiros são afetados pela greve. De acordo com o sindicato, a ordem judicial de manter metade da frota em operação está sendo respeitada. Dos 44 ônibus da aviação Apucarana, 22 estão circulando. Passageiros de Dourados, Ribeirão Bonito e São Carlos, cidades do interior de São Paulo, têm enfrentado dificuldades ao utilizar o serviço de transporte intermunicipal oferecido pela aviação Adamantina. A empresa não tem mantido regularidade nas viagens e deixa de prestar os serviços com frequência. O principal motivo são as más condições dos veículos, que apresentam problemas mecânicos. Entre 2021 e 2022, a ouvidoria da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a ASTEP, recebeu quase 30 reclamações sobre a aviação Adamantina. De acordo com a ASTEP, entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, a empresa recebeu 13 multas por irregularidades, como declaração de vistoria vencida, funcionário sem uniforme durante o expediente, redução do número de viagens, alteração de esquema operacional e veículos sem tabela de horários e tarifas. Os usuários que dependem da empresa para se deslocar relatam que os veículos quebram e, por não haver carro reserva, muitos ficam sem transporte. Além disso, a empresa reduziu horários e cancelou algumas rotas sem avisar com antecedência. Na tentativa de minimizar os transtornos, os passageiros criaram um grupo no WhatsApp para trocarem informações sobre a situação dos ônibus. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que em breve teremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.